Se eu te dei esse balde de água fria, você ficou assim, não é para você. Mas se no fundo você está falando assim, me conta logo aí que eu vou chegar nesse trem de qualquer jeito. Aí é a questão de mentalidade. Vai pro primeiro, anota aí, semeador e colheita, princípio poderoso. Eu já vi pessoas falando, tudo que você planta, você vai colher. Negativo. Tem coisas que você planta, tem coisas que você não colhe, mesmo plantando, ok? Às vezes você perde a colheita inteira, então já guarda essa. Segunda, você não planta uma semente e colhe uma semente, você pode colher 500, pode colher 1000, pode colher 2000 sementes. E de uma única semente. Antigamente a gente plantava a semente cruzada, colocava 2, 3 sementes. Hoje as sementes modificadas a gente só põe uma. Uma pode voltar a 1000. Uma. Eu também posso colher algo que outra pessoa abandonou. Entender da semeadura e da colheita não é ser simplório a ponto de falar que eu planto, eu colho. Negativo. Tem gente aqui plantando que não colheu. Tem gente que plantou e não vai colher. Tem gente que vai plantar e vai colher 1000 vezes o que plantou. Depende do quê? A sua colheita tem que estar focada na terra, no fertilizante, no adubo, no sol, na água, no cuidado. É isso que vai mostrar o retorno. E você aprendendo a mexer com o cultivo, cada vez mais que você for plantando, mais poderosa vai ficar a colheita. Vocês estão entendendo ou não? O que é esse princípio então? Enquanto o céu existir, a palavra fala que nada vai ser modificado. Então, enquanto a terra existir, você vai explodir com esse princípio, semeadura e colheita. O que eu faço? Eu descobri que se eu plantar em gente, eu colho em Deus. Você vai notar isso. Quando você planta em gente, você colhe em Deus. Quando você planta em terra, você colhe na árvore. Certo? Então, qual é o maior investimento que o ser humano pode fazer? Se for para ter retorno da terra, plante na terra. Inclusive, se eu plantar aço na terra, dá retorno. Se eu construo uma casa gastando 500 mil, eu consigo vender ela por 1 milhão. O retorno de aço enfiado no chão é magnífico. Dobra seu esforço. Dá para fazer 100% de lucro. Para quem é consultor e sabe fazer o jogo. Agora, plantar em gente dá 2 retornos. O retorno de satisfação e o retorno com Deus. Por quê? Porque você está investindo naquilo que é dele. A terra para o seu alimento. Agora, investir em gente é o 5º passo aqui, investir em renda eterna. Há 5 formas de você ter renda. Trabalhando para alguém, chama salário. Você empreendendo, pondo pressão nos outros, chama lucro. Você carregando esse lucro e colocando num patrimônio, chama patrimonialização. Você pegando esse patrimônio e pondo ele para trabalhar sozinho, para te dar a renda mais poderosa aqui na terra, chama renda passiva. A renda passiva, você pega e investe em gente. Pablo, de todos, qual é o melhor, qual é o pior? Tá na ponta aqui, ó. O pior é o salário, que para mim significa ajuda de custo enquanto aprendo. Lucro. Pressão que eu exerço sobre os outros. E quanto mais eficiência tiver nessa pressão, maior vai ser o lucro. Não adianta vir contar conversinha, não, que é isso. Patrimonialização. Eu não compro nada no preço de mercado. Eu compro abaixo do preço de mercado tudo. Hoje eu dei os parabéns para um player que todo mundo aqui conhece. Eu estava numa disputa comprando mais um prédio aqui em Alphaville. Um prédio de uns 22 milhões de reais. E aí ele pegou e venceu. Aí eu dei os parabéns, você merece, tá tudo certo. Eu estou há 1 ano esperando esses caras decidir. E aí eu tenho uma tese de investimento que eu escolho o valor, vou lá, coloco ele abaixo, vou e aplico e resolvo, certo? Ela tinha aceitado a minha oferta, que era um pouco abaixo, só que ela ficou enrolando até achar a pessoa que foi lá e comprou. Não muda nada na minha vida, porque eu faço patrimonialização já fazendo, Rafa, o ganho na entrada. Então eu nem fico assim acusado, ai que pena, ai que dó, ai que louco, tô nem aí. Eu tô fazendo proposta em prédio, é 20 prédios ao mesmo tempo, e fico esperando. Por quê? Porque esse dedo aqui, ó, o tamanhozinho dele na mão, lembra desse código aqui, ó, pra você ficar bilionário, ó, esse é o maior dedo. Aqui mora o segredo. Girar a coisa que tá com seta para baixo, comprar já abaixo de qualquer jeito, e não ficar apegado a essas coisas. Fazer com que todas elas deem esse dedinho aqui, o dedo da aliança, chamado renda passiva. Certo? Por último, o mais importante de todos, invista naquilo que Deus ama. Deus não ama coisa. Deus não ama prédio. Deus não ama nada do que você está achando que Ele ama. Ele ama gente. Fala assim com a boca, Deus ama gente. Eu não sei se você já percebeu, dificilmente tem um player no mercado com tanta entrega de conteúdo igual eu. Marcelo, mas você não pode se gabar. Não estou gabando, tô falando da realidade. Vocês conhecem alguém no mercado hoje, do Brasil, que entrega mais conteúdo gratuito que eu, sem parar? Conhece? Não, fala o nome de um. Nem no Brasil, nem fora. Marcelo, então como você é doido de jeito? Primeiro, isso é repertório maior que o de todo mundo. Vontade de ajudar maior que todo mundo. Desprendimento maior que todo mundo. Horas de comunicação maior do que quase todo mundo. Não é horas de teoria, não. É horas de palco.
que eu faço? 99% de tudo que eu dou na internet, eu não ganho nem R$1 nisso. 1% eu recebo de volta. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu tenho certeza que quem me chamou me paga. Eu tenho certeza que quem me chamou continua me patrocinando. Eu tenho certeza que até aquele cara que ouviu e não gosta de mim, ele vai fazer propaganda de mim. E aquele que ouviu e praticou vai mudar sem pagar nem R$1. E eu vou continuar desse jeito. E eu vou te falar, o dia que você me vê parando de fazer conteúdo é porque eu parei, minha cabeça desligou, não tem mais nada para fazer aqui. Enquanto eu estiver vivo, tendo força laboral, eu vou fazer isso. Por quê? Porque esse é o quinto dedo. Esse primeiro princípio, se você levar ele a sério, estudar ele a fundo, você vai explodir. Por quê? Porque a semeadura e colheita é em todas as esferas. Se você planta uma ideia na cabeça de uma pessoa, vai sair riqueza. E se ela for praticada, é claro. Porque tem que parir, assim como o bebê. O bebê não vai ficar lá para sempre. Assim, a ideia também não fica para sempre dentro do cérebro da pessoa. Presta atenção nas relações. Quando eu planto uma semente na terra, se eu cuidar disso, assim como a mãe cuida da gravidez, uma pessoa cuida de uma ideia e põe ela em prática, acontece um milagre. Quando o cérebro pare, o útero pare e a terra pare, dá o mesmo resultado. Riqueza. Ou seja, esse princípio tem que ser levado a sério, praticado e tem que ser a sua religião. Precisa ser a sua religião. Segundo princípio, mordomia. O que é mordomia? Nós somos mordomos do reino. O que significa isso? Tudo é de Deus. Fala com sua boca assim, ó, tudo é de Deus. Mas Deus, ele podia dar essa teoria do inferno, né? Podia repartir com todo mundo, Deus. Pode, vamos repartir tudo. A gente reparte tudo direitinho. Você sabe o que acontece no final da repartição, né? Vai voltar para a mão dos caras que controlam as finanças mundiais. Por que vai voltar? Porque esses caras sabem administrar riquezas. Se a gente topasse dividir a riqueza dos 2% mais ricos da Terra com todo mundo, acabaria a fome. Tem razão, só que é só hoje. Amanhã começa a ter fome de novo. É incrível isso, né? Anota um código aí para ver se você fica pelo menos milionário com ele. Se você estiver pegando aula com um bilionário, seja qualquer um que for, que quiser te dar aula, se você errar o rumo, pelo menos multimilionário você fica. Você acredita nisso ou não? O que acontece? Se você aprender a construir um campo de energia dentro de você e plantar isso nos outros, é impossível não chegar no infinito. Aí alguém chama isso aqui de infinito, trilhão, não sei o quê. E tem que ter saco para aguentar. Né? A maioria dos caras que eu conheço que tinha mira nisso aqui desistiram porque não aguenta. É muito chato. Muito chato. A mordomia é o seguinte, princípio número 2. Princípio número 2, ele significa o seguinte: nada é nosso, tudo é de Deus. Mas você tem que saber o seguinte: a gente chegou aqui na Terra, a Terra já estava aí. A gente vai embora da Terra, a Terra também vai ficar aí. E alguém, às vezes, pode pegar toda a fortuna que eu estou levantando e todo o patrimônio e pode jogar tudo no lixo. Esse país, por exemplo, pode ficar comunista se ele continuar andando isso aí e pode proibir pessoas de terem riqueza, porque quem pensa, enriquece. E se você pensa, você é um problema. Então, se eles perseguem quem enriquece, vai cortar todo mundo que pensa. Logo, todo mundo aceita o comunismo da nação, igual a Venezuela. O que eu quero que você entenda é que eu não sou apegado a essas coisas. Apesar das escrituras estarem nos meus nomes, nos nomes das nossas holds, eu não estou preocupado com isso. Isso não me move. Eu não tenho meu coração em absolutamente nada disso. O meu segurança estava me falando agora, eu estava malhando antes de vir para cá. E aí eu realmente comprei uma Ferrari de 6 milhões de reais para marcar minha nova fase. E aí eu não sou empolgado com o carro, zero. A Carol fala, nossa, mas antes você comprou um Jetta, você ficou emocionado, não sei o quê. Agora faz diferença nenhuma, só que eu faço questão de... O Wanders correu comigo hoje, né, Wanders? Ele viu. Eu fui para academia que fica a 300 metros de casa com ela. Aí encostou, aí um senhorzinho tava malhando e ficou desesperado. Nossa, quem é dono desse carro? Os caras sabem que carro que é, né? No condomínio de luxo, que nível de carro que é. Nossa, esse aqui tem dinheiro demais. Não é porque tem dinheiro demais, tem cara mais rico que eu que nunca vai ter esse carro, porque nunca tem coragem de soltar a mente. E por que você comprou o carro, Marçal? E por que você fica andando nele? Os caras também que compram esse tipo de carro andam só no sábado de manhã ou domingo de manhã. Eu ando todo dia. Toda hora. Mas eu poderia ir lá só pegar um pão, só fazer um stories pra esse cara chocado. Deixa eu falar uma coisa. Coisa é para usar. Terrível coisa é na vida de uma pessoa que não sabe ser mordomo. Tem gente que compra as coisas para guardar. Coisas são para serem usadas, desfrutadas, consertadas e descartadas. Doadas, seja o que for. Nunca guardadas. Relacionamentos são para ser restaurados, amados, justificados. Não confunda as bolas, gente e coisa, não, senão vocês não vão explodir na vida. Tá? Eu uso mesmo e o pau quebra. E aí eu descobri uma coisa em Jesus, em Deus, que eles não têm ciúme da riqueza. Eles tacaram ouro maciço nas ruas da Nova Jerusalém. Eles não têm problema com isso. Quem tem problema com riqueza é você. Nunca deixe o seu coração tomar e tenha um papel de mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é aquele que administra.
Ninguém trabalha para o Senhor neutro. Ou você trabalha para o império das trevas, ou você trabalha para o reino da luz. Aí você tem que fazer uma escolha. Eu não quero saber de reino de luz. Tu fica tranquilo que você está trabalhando indiretamente para o reino das trevas. É como se você não tivesse a carteira assinada diretamente, mas você é contratada por uma terceirizada, que paga o contrato de terceirização. Não, eu não sou terceirizado. Então você trabalha na quarteirização. É o terceirizado que contratou o quarteirizado. Você entendeu ou não? Se você trabalha para o império das trevas, o diabo deixa você enganado achando que é sobre você. Mas se você trabalha para o reino da luz, você tem que entender o seguinte: todo mundo está na sua volta ganha. Eu desafio você a prestar atenção nas pessoas e descobrir algo nelas. Se elas são poderosas, pessoas em volta delas estão prosperando? Sim ou não? Se é não, mesmo que indiretamente, se a pessoa não trabalha para o reino, porque no reino todos podem crescer, todos têm acesso à mesa. Ah, mas é todo mundo? Todo mundo que subiu sua capacidade, pelo menos tem um acesso. Em ecossistemas de imperadores, ninguém cresce, só tem o faraó. E todos pasmam, todos ficam pirados nele e ninguém prospera. Esse é um indicativo, se lá tem um reinante ou se lá tem um império. Todo mundo conhece as minhas empresas e começa a falar assim: isso aqui é um império. Eu corrijo na hora: não, isso aqui é um reino. Aqui tem famílias sendo levantadas, aqui todo mundo em volta que entende o que eu estou falando prospera. Aí alguém fala: e o seu funcionário acabou de chegar? Não tem funcionário aqui, tem empreendedor em formação. E quem não entender vai ser convidado para ir embora. Nós não temos carreiristas aqui. Esse é nosso método de fazer. A pessoa fala: eu tenho um sonho de ter estabilidade. Não é aqui seu lugar. Nosso lugar aqui chama zona de risco, algumas vezes zona de perigo. E todo mundo aqui tem que crescer, é uma obrigação nesse ambiente. Por quê? Porque se eu estou falando que é um reino, aqui a gente não vai escravizar ninguém. E a pessoa quer escravizar legalmente. Não, assina minha carteira aqui, é só me dar 100 mil que eu fico para sempre. É só me dar 10 mil que eu fico para sempre. Você pode caçar um império para você trabalhar lá, para você ser chamado de escravo de estimação de alguém. Aqui não. Então o item número 2, que é a mordomia, se você levar a sério. Mordomia é administração. Lembra do Homem de Ferro e do Jarvis. O Jarvis é o mordomo, só que ele é tecnológico. O Alfred é o mordomo do Batman. Você é o mordomo de quem? Fala com a boca. Eu sou o mordomo de Cristo e de Deus. Ah, mas que religião tem a ver com isso? Meu filho, a sua ignorância ela é tão louca que você confunde espiritualidade com religião até hoje. Como é que faz para ficar rico confundindo algo tão básico? Anota número 3 então, unidade. O que é unidade, Marçal? Unidade é o seguinte: unidade é um negócio que significa o poder do ilimitado. A invencibilidade eu li hoje, se você quiser anotar também, eu vou te dar de brinde. Invencibilidade tem Deuteronômio 29, versículo 9. Se você cumprir aquilo que está no seu coração, que é o mandamento que o Senhor colocou. Primeiro, se você guardar o mandamento, cumprir o mandamento, tudo que você colocar as mãos, você vai prosperar. Chama invencibilidade o nome desse código. Se você quiser o poder do ilimitado, está em Gênesis 11, 6. Que está escrito: então o Senhor desceu do céu para ver a cidade que os filhos dos homens estavam edificando. E aí ele fala: ó, o povo tem uma só língua, uma só fala e tem unidade. Ou seja, tem eles são um só. A partir de agora, tudo que eles intentarem fazer, não haverá restrição. Aí o que ele faz? Então, por causa disso, vou confundir a língua de todo mundo para todo mundo esparramar. Ou seja, se tiver unidade de linguagem, que é esse princípio que eu estou falando aqui, ó. Aprende só isso aqui, ó. Unidade constrói qualquer divisão explosiva. Se você falar que tem um time forte e não tem unidade, você só tem um bando de gente com músculo. Na hora do vamos ver, os primeiros vão cair, são os mais fortes de músculo. Quem resiste é esse aqui, ó. Quem tem isso aqui, ó. Aliança uns com os outros. Quarto princípio, anota aí. Associação. Associação. Você conhece isso aí como network. Unidade são pessoas que falam a mesma língua e apontam para a mesma direção. Network é para quê? Não é para ter propósito com essas pessoas. É para abrir pontes. É para chegar em lugares que antes você não chegaria. Próximo princípio, então, chama-se ação e movimento. Você decidiu agir e falou: ó, eu vou ter que buscar minha comida, mano. Minha mãe tá demorando. Você fez o quê? Bum! Caiu. O que você fez logo em seguida? Movimentou. Ele falou: eu vou levantar de novo. E caiu, e caiu, e caiu 1000 vezes queda. Queda 1000 vezes em 2 anos. Essa é a estatística mundial da pediatria. Lindo. Você aprendeu fazendo. Fala assim, ó: aprendi fazendo. Anota o próximo aí. Autoconhecimento, emendado e com U. Tipo automóvel. Não é auto de altura, não. Autoconhecimento significa o quê? Ato de conhecer a si mesmo. E no hebraico, é a palavra mais top que eu conheço. Chama Lesh Lehá. Lesh Lehá é a palavra que Deus ordena para Abraão. Quando você conhece pelo termo: saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele fala ali, ó: sai fora desse rolê aí. Eu quero que você se conheça. Aí tem um código atrás de Abraão que pouca gente sabe. Abraão é conhecido como o pai mas ele era o cara mais medroso da Bíblia. Como? Paulo, o maior pregador do evangelho. Quem era ele? O maior perseguidor do evangelho.
O revolucionário que queria sair no braço com todo mundo foi o que terminou enforcado. Judas. O bloqueio tem intimidade com propósitos. Ele queria tomar tudo no tapa. A força que ele queria exercer sobre os outros voltou sobre ele. O José, que foi expulso, foi chamado para salvar a casa de Israel. Quando você começa a ver certinho, só tem uma forma de você descobrir isso. Só se você tiver um negócio chamado autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É quando você pula para dentro de você e vasculha tudo que tem dentro. Nunca costume. Autoconhecimento te garante algo. Quanto mais você se conhece, mais poderoso você fica. Mais resultado você tem. Mais pessoas querem ficar perto. E mais você vai perceber que é nada que você tem. Tem um cara que fala assim, só sei que nada. Quanto mais você entender que sabe de alguma coisa, mais você vai perceber que não é nada. O último de hoje é sabedoria. Eu topo. Perder tudo aquilo que eu acho que é meu, para só não mexer na sabedoria que eu tenho. Só. Eu nem falei da sabedoria especial, que essa não tem nem como ninguém tocar nela. Só a sabedoria terrestre. Não sei se vocês já viram aí, colocaram eu numa crise, né? Para ver se eu parava de falar o que eu falo. Fizeram cortes me chamando disso e daquilo, como se aquilo fosse me emocionar. Se aquilo não emociona, imagina o resto. Se perseguições implacáveis de gente usando o sistema não me emociona, imagina o resto. Quando você ganha sabedoria, você ganhou tudo. Essa eu tô falando é da terra, que dá para construir a riqueza que você está correndo atrás. Agora do céu, amigo. Posso